Né, meus senhores, para você ver como é que é as coisas, né? Todo mundo lá brigando entre países e Brasil brigando por si só, né? Um lado Lula, outro lado Bolsonaro. O Lula nunca é um lulismo, o Lula é o comunismo, a imagem dos comunistas. Mas eles do lado de lá não se acham isso. Mas né? O Lula é um tremendo de um comunista, sem vergonha. E do outro lado, o bolsonarismo. Criaram o bolsonarismo e intitularam isso de extrema direita, quando na verdade o Bolsonaro é um Bolsonaro que se diz conservador, mas eu não olho nem o Bolsonaro de extrema direita, até porque Bolsonaro lá na primeira eleição de Lula, né? Bolsonaro apoiou, mesmo sabendo que ele era um comunista sem vergonha. Bom, para mim o Bolsonaro não chamaria de tal bolsonarismo, e sim um lado ali, um cara da direita, né? Agora falar extrema direita. E no meio disso, muita gente se engambelou com Bolsonaro. É a mudança, é provocar. Mas quando você está no poder, você judia quem já esteve no poder e quem não está mais no poder. É o caso dessa senhora, a tal da Carla Zambelli, né? Um dia para Bolsonaro se reeleger, tudo certo, o que ela faz, né? Ela ajuda a esquerda a vencer a eleição. Como que ela fez isso? Uma das pautas da esquerda para criticar o Bolsonaro era dizer que Bolsonaro queria armar todo mundo para fazer um faroeste no meio da rua. O que Zambelli fez ali entre 3 a 1 dia antes da eleição? Caiu na provocação de um crítico, puxou a arma e apontou, quase matou o rapaz, que doideira. Aí era tudo que a esquerda precisava. E é tudo que aconteceu. Fizeram lá o mundo se acabou, Bolsonaro perdeu a eleição, chorando botou a culpa em urna, né? E essa senhora acabou sendo afastada de Bolsonaro. Bom, a briga do Brasil é Lula e Bolsonaro. Hoje o Supremo está caçando todo mundo que provocou, caçando, né, perseguindo todo mundo que provocou eles durante a eleição. O Supremo se tornou uma casa de ódio, né? Segundo eles, isso é a justiça, né? Uma casa de ódio onde vai perseguir todo mundo que provocaram eles. Já arrumaram um motivo, até porque essa senhora deu um motivo. Então o Supremo Tribunal Federal tem maioria para condenar a Isabelle a 10 anos de prisão em regime fechado, tá? Por invasão hacker ao CNJ. Arrumaram as provas lá e é isso. Aí aqui está o comentário do Pedro, falando que a Carla Zambelli, que chamava tanto, né, provocava tanto Lula, dizendo que ele era um descondenado, hoje ela vai ser condenada aí a 10 anos de prisão. E como é que é as coisas, né? Como é que é as coisas? Bolsonaro estava no poder, essa senhora estava lá ao lado dele, né, tirando uma onda. Hoje ela está basicamente aí fazendo um apelo. Então vamos ler o apelo dela aqui nesse momento. Tá aqui o apelo dessa senhora, né? Segundo ela, nota, né, da deputada a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Em respeito à população brasileira e à confiança de quase 1 milhão aí de eleitores que ela, elegeu no caso, ela, segundo, Carla Zambelli vem expressar o mais profundo sentimento e inconformado, né, diante o voto proferido aí pelo Alexandre de Moraes. Bom, ignorando os fatos e a ausência aí de provas. Você sabe como é que é Moraes, né? Moraes sai ignorando tudo e age do jeito que ele bem pensar. E se você dizer que ele está errado, você vai preso, você é esculachado, você não tem direito a nada, né? Vai ficar lá gemendo na cadeia, né? Enquanto o bandido de alta periculosidade está saindo numa boa, e é isso, ele é desse jeito mesmo, é o jeito dele. Bom,
Segundo Zambelli, estou sendo vítima de perseguição política que atenta não apenas contra a honra pessoal, porém também contra os princípios mais elementares do Estado Democrático de Direito. O que está em julgamento não são ações concretas, porém, minha postura firme. Aí você pega qual postura firme? Puxar a arma para rapaziada no meio da rua, aí é doideira. Minha voz ativa em minha defesa inabalável dos valores conservadores que represento. Repito, não há qualquer prova que sustente essa condenação. O que existe é uma tentativa clara de silenciar uma mulher de direita, deputada eleita pelo povo. Enfim, aquele texto todo e tal. Continuarei em pé, sem jamais abandonar os princípios que me trouxeram aqui. O retrato da Carla Zambelli me lembra o que aconteceu com Gabriel Monteiro. Você provoca tanto uma doideira que tem jeitos melhores de você, como o Nando Moura falava. Tem jeito melhor de você combater, mas você vai combater com o quê? Com ignorância, provocando, usando métodos arriscados. E o que acontece? Sim, você é perseguido, você é algemado, você é calado, você é humilhado. Gabriel Monteiro foi a mesma coisa, mexeu com gente que não devia, deu uma falha, em cima da falha que ele deu, fizeram o demônio na vida dele. Carla Zambelli está sendo a mesma coisa, né? Provocou, mexeu com tanta gente, deu uma falha, e em cima dessa falha vão demonizar a vida dela. Vamos ver o que os seguidores dela tá falando. Segundo Cíntia, é um absurdo que estamos vivendo, enfim. Absurdo não, no final de semana o povo tá fazendo churrasco, tá indo pra praia, tem um pagodinho, tem um forrozinho, um sertanejo, tá tomando chopp. O povo tá ligando pra quê? A verdade é essa, tu vai na rua, o povo tá ligando pra quê? O povo quer nem saber, o povo já tá desacreditado. Olha lá, ó, chama o Bolsonaro que ele vai te ajudar. Você não apoiou ele? Sim, Bolsonaro vai ajudar com o quê? Bolsonaro tá lá aglomerando o povo no meio da rua, segundo ele é anistia, né? Anistia já, mas ele tá usando esse povo para aglomerar mais e mais pessoas para que ano que vem ele possa disputar a eleição, aprovar o máximo aí de deputados e senadores, né, governadores, e com isso aí tentar uma brecha aí para chegar ao poder de novo. É isso. Bom, é muita perseguição. Os políticos de direita provocou, usou métodos zombativos, métodos arriscados. O que acontece? Vai ser caçado. É assim que está funcionando no Brasil. Hoje em dia você tem que colocar no papel e estudar para poder agir. Você tem o poder na mão, você foi eleito pelo povo, você vai dar mole? Tá dando mole. Um exemplo, eu não gosto, não compacto com o MBL. Para mim, MBL é uma turma de sem vergonha, mas tirando aquela turma de sem vergonha, o Kim, por exemplo. O Kim tem jeito e personalidade legal para agir, né? E outros também, deputados e senadores também, sabe ter ali uma postura para agir. E não é agindo dessa forma, puxando arma no meio da rua, entrando em mídia falando doideira. Isso gera efeitos colaterais. O Supremo, você já sabe como é que funciona. Era simples, ficar de boa, sustentar o mandato. Ano que vem vou chegar ali como senadora, não é porque Bolsonaro quer e tudo mais, eu tenho uma equipe de 1 milhão de votos, então vou botar para quebrar no Senado. Se Bolsonaro não tá gostando, o problema é dele, é assim. Aí você vai lá pro Senado e lá você vai brigar para apoiar alguém forte ou virar ali presidente do Senado e tal. Pegando aquela mesa, você vai tentar buscar colocar em pauta né, um impeachment de um ministro do Supremo. É assim que funciona, mas não, né? Quer fazer uma intervenção, né? Uma coisa doida, né? O que vai acontecer? Eles vão te caçar.